Olá, que a paz do Mestre esteja conosco, por esse maravilhoso universo de Deus, tenho sempre certeza disso. Nós vamos continuar os nossos estudos, lembrando da aula passada, a diversidade das raças humanas, que o homem surgiu em diversos pontos aí do planeta, segundo a espiritualidade, que tudo difere devido ao local, né, ao clima, à cultura, então modificam assim as aparências físicas, e que na realidade nós somos filhos todos do mesmo pai, isso, somos irmãos, não tem diferença, e não tem diferença também de ser mais evoluído, uma pessoa dependendo da forma física dele, de ter cabelinho encaracolado é mais evoluído que quem tem cabelo liso, não tem nada a ver, né? A evolução espiritual não tem nada a ver com isso. Então espero que vocês tenham acompanhado, lido lá o Livro dos Espíritos, e hoje nós vamos ver a pluralidade dos mundos. Jesus já nos dizia, né? Há várias moradas na casa de meu Pai. Nós vamos entender o seguinte, eu vou passar alguns números que são gigantescos, tá, gente? O cosmo, o universo, como nós conhecemos, tem um diâmetro aí de mais de 40 bilhões, trilhões de anos-luz, né? Anos-luz. E aí a gente vai mensurar isso, para quem quiser mensurar esse número, basta multiplicar isso, o que é anos-luz, por um número gigante, que também equivale a um ano-luz, tá? Que é um número gigantesco. Então é imenso, a gente pode chamar que é até infinito, né? Dado a grandeza do cosmos e seus bilhões de planetas, né? Porque pensar que a vida só existe aqui, a gente não deve pensar isso, que a vida só existe aqui no nosso planeta, né? Não poderia Deus ter criado tantos planetas sem que tivesse alguma utilidade, algo útil tem nisso, na criação, né? A não ser iluminar, como a gente já havia dito, as noites. Será que as estrelas só para iluminar a noite? Românticas, né? Não, tem uma finalidade. Então esses bilhões e bilhões de planetas, trilhões de estrelas, trilhões de constelações, isso tudo aí, criação de Deus, tem uma finalidade útil. Aí pergunta Kardec na questão 55, todos os globos que circulam no espaço são habitados? Será que tudo é habitado? Nós já falamos sobre isso aí em aulas passadas. Será que todos os globos são habitados? Sim. E o homem da Terra está longe de ser, como pensa, porque alguns homens pensam isso, né? O primeiro em inteligência, não somos nós não, o primeiro em inteligência, né? Bondade e perfeição. Nós não somos tudo isso de inteligência, nem de bondade, nem de perfeição. Entretanto, há homens que se julgam superiores a tudo e imaginam que somente esse pequeno globo tem o privilégio de ter seres racionais. Tem homens que acham, né, que só aqui que existem seres inteligentes, só aqui, né? O que é isso aí? Como é que a gente chama isso? Orgulho e vaidade. Acreditam que Deus criou o universo só para eles. É muito orgulho, né? E vaidade. Aí a questão 56, ele vai perguntar o seguinte, a constituição física dos diferentes globos é a mesma? O Espírito responde, não se assemelha em nada, não tem nada a ver. A gente sabe, por exemplo, aqui o nosso sistema solar, pequenininho aqui, onde nós deveríamos conhecer um pouco mais, ainda temos muito a conhecer, temos planetas gigantes gasosos, diferentes da Terra, que é um planeta rochoso, tem diferentes mundos, né? Constituições diferentes, constituições físicas. Como a constituição física, questão 57, chamo vocês à leitura de todas as questões, eu não vou colocar todas as questões aqui, mas chamo vocês à leitura de todas as questões do Livro dos Espíritos, né? Como a constituição física dos mundos não é a mesma, podemos concluir que os seres que os habitam têm corpos de uma organização diferente? Se não é igual à constituição física, então os seres que habitam têm corpos diferentes? Sem dúvida. Como entre vós há os peixes, que são feitos para viver na água, e os pássaros no ar. Você já imaginou?
Será que um dia, quando você era pequena, imaginou que tinha vida embaixo da água, né? Existem seres até em regiões abissais aí, totalmente estranhos, sem oxigênio. Olha que coisa, vivem sem oxigênio, né? Então, as nossas diversas existências corporais se verificam todos na Terra? Será que as diversas existências corporais nossas, voltando aqui a encarnar, se verifica somente na Terra? Aí, nem todas. Tá lá na questão 172, eu vou pular um pouquinho, mas vamos ver que nem todas, vivemos em diferentes mundos. As que aqui passamos na Terra não são as primeiras, nem serão as últimas, embora sejam as mais materiais e das mais distantes da perfeição. Veja, nós estamos num mundo muito material e distante da perfeição. O pessoal aí quer ser perfeito, cuidado, hein? Não somos não, somos distantes da perfeição, né? Tem diferentes mundos aí que nós vivemos. E aí tem um texto evangélico que nos diz: nem se turbe os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. Está lá em João, aquele evangelho que eu particularmente adoro, né? O evangelho de João. Então há muitas moradas na casa do pai e ele vai preparar o lugar, né? Jesus, crede em Deus, crede em Deus. Olha o que ele está pedindo para nós aí. Então nós vamos analisar esse ensino de Jesus com o livro dos Espíritos, uma relação, né? Semelhança desses ensinos e a diversidade dos mundos e dos seus habitantes. Então no texto, não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, nós vamos ver com a questão 55, né? Que nós acho que já vimos aí também. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Tá junto com ela, né? Com a questão que nós já vimos. Sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe o primeiro, inteligência, de bondade e perfeição. Nós juntamos aquela questão que vimos anteriormente com o texto evangélico de Jesus. E aí nós vamos ver que a casa do Pai, o que é para Jesus? É o universo. E as moradas, mundos que circulam o espaço infinito. E o universo, conjunto de tudo quanto existe. A Terra, os astros, as galáxias, os fluidos, tudo é o universo. Então o universo é composto de estrelas que, reunidas em agrupamento de bilhões, formam as galáxias. As galáxias acessíveis ao nosso telescópio são em torno de 10 bilhões de galáxias. Dá para entender isso? Como é grande? Aquilo que a gente consegue ver por um telescópio. Deve ter muito e muito mais ainda galáxias por aí. É o universo, né? Uma estrela, uma galáxia. Nós estamos numa galáxia. Nossa galáxia é a Via Láctea e nosso sistema solar, né? É o sistema solar onde nós estamos, que está dentro da Via Láctea. É na Via Láctea, uma dessas galáxias com 150 a 200 bilhões de estrelas. E lá está o nosso Sol, como um sistema planetário. E aí está a Terra, a nossa morada atual. Então, na nossa galáxia, só para vocês terem... Aí você vai dizer assim, mas só tem vida aqui na Terra? Gente, não dá, né? Não dá. Tem vida em outros lugares. Claro, nós não somos privilegiados, não. Somos privilegiados, né? Deus não tem privilégios. Né? Ele gosta, ele ama todos os seus filhos, não tem privilégio. Então, mais ou menos 100 mil anos, o homem era o centro do universo. Tem alguns que ainda vivem nesse tempo aí de 100 mil anos, achando que é o centro do universo, né? Há 2000 anos, a Terra está no centro, era o centro do universo. 2000 anos, o pessoal achava que era a Terra o centro do universo. Há 500 anos, nós vamos ver que o Sol era o centro do universo. 500 anos aí. Galileu Galilei, Copérnico e outros aí que achavam que era o Sol heliocêntrico, né? E aí há 50 anos a galáxia era o centro do universo. Galáxia é o centro do universo. Onde é esse centro do universo? Não sei, gente. O pessoal fica chutando aí onde é esse centro do universo. Também para que saber onde é o centro do universo? Uma coisa também para a gente entender, né? Atualmente,
o universo não tem um objeto como centro. Chegaram a essa conclusão, deveriam ter chegado, né? Não tem um objeto como centro, não é um objeto que é o centro, ele é o centro, né? Então, com as modernas teorias aerocêntricas, o que é aerocêntrica? O céu, né, como centro, que deslocaram o centro do universo para além da Terra. Antigamente era a Terra, foi pro Sol. A hipótese de vir em outros planetas, apesar de ainda não ter sido comprovada pela ciência, a ciência não comprovou isso, é vista como muito provável, dada a imensidade de planetas que existe no universo. A ciência descobriu planetas muito similares à Terra, né, com água. Por que não ter vida ali, né? Kardec afirma que a vida existe em outros globos, lá na questão 55 que nós acabamos de ver, e que o processo de geração espontânea continua nos planetas em forma da mesma maneira com o qual aqui se processou. Geração espontânea, né? Gênese, tá na Gênese lá de Kardec. Então os espíritos nos ensinam que os mundos estão em condições diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Então, o mundo não foram ou serão habitados. Os mundos são, foram e serão habitados, tá? Os mundos são, foram e serão habitados. Na classificação dos mundos, a Terra deve ser tomada como referência. A gente vai classificar os mundos daqui a pouco, vocês vão ver que a Terra vai ser classificada como referência. Há os mundos que estão mais atrasados, mais adiantados e menor grau de evolução que a Terra. Então a Terra nós pegamos como referência, há mundos mais atrasados que a Terra e mais adiantados que a Terra. Nós vamos ver no geral que quanto o grau de adiantamento e inferioridade dos seus habitantes, nós temos os mundos inferiores, a existência é toda material, reinam as paixões, quase nula é a vida moral. Isso aí é o mundo inferiores. Nós temos os mundos intermediários, mistura-se o bem e o mal, predominante de um ao outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que habitam. Então, mundo inferior, mundo intermediário e mundo adiantados. A vida é, por assim dizer, toda espiritual. São os mundos adiantados, tá? Então, nós vamos parar por aqui hoje. Depois nós vamos voltar com as categorias de mundo para você ter ideia aí como é que foi categorizado os mundos, né, em relação à Terra. Bons estudos para vocês, que a paz do Mestre esteja conosco. Graças a Deus, Jesus nos nossos corações.